Mãe solteira leva filha doente? A entrevista e milionário faz algo incrível. A realidade destrutiva de Clara começou a se espelhar nos muros gélidos e cinzentos do prédio onde morava. A crise econômica tinha-lhe roubado o emprego e, com ele, a dignidade. Seu mundo tinha virado de ponta cabeça e sua única esperança era o pequeno sorriso de Ana, sua filha de 6 anos, que lutava contra uma doença que a deixava frágil e vulnerável. Com as contas se acumulando, Clara se viu diante de uma oportunidade que poderia mudar tudo. Uma entrevista com o renomado empresário do setor de tecnologia, Daniel Lopes. A grande oportunidade de mergulhar em um novo mundo, onde a dor e a incerteza talvez fossem apenas lembranças. No dia da entrevista, Clara vestiu sua melhor roupa, um vestido surrado, e ajeitou o cabelo com pressa. Ana, com seus olhos grandes e brilhantes, mantinha-se animada, enquanto Clara tentava esconder sua ansiedade. O caminho até o luxuoso escritório na Avenida Paulista parecia uma travessia entre dois mundos. Clara sentia o asfalto sob os pés e, em sua mente, a pulsação rápida de possibilidades. Ela precisava daquela chance. Ao chegarem ao edifício imponente, Clara foi tomada por uma estranha sensação. Cortinas pesadas, lustres reluzentes e um ar climatizado que trazia um cheiro de café fresco. No entanto, antes que pudesse absorver o cenário, Ana desmaiou nos braços dela. O coração de Clara disparou, um soco no estômago que a deixou paralisada. O ambiente sofisticado tornou-se uma prisão de olhares curiosos e preocupados. Ela gritou, e o eco da voz denunciou seu desespero. Alguém, ajude! Daniel, um homem de presença marcante e olhos que pareceram conhecer dor, aproximou-se rapidamente. Seu gesto era instintivo e surpreendente. Ele se lançou na ação, segurando Ana com firmeza e tendendo a mão para Clara. A tensão no ar crescia à medida que o empresário tentava acalmar a mãe aflita. Ele falou com uma calma quase sobrenatural, enquanto seu passado ecoava nas histórias que mal conseguia esconder. Uma filha que ele perdera cedo, por uma doença traiçoeira, e a sensação de impotência que usara como combustível para seu império. Enquanto Clara mergulhava na confusão emocional, uma voz interna começava a questionar até onde ele estaria disposto a ir, o que ele realmente queria em troca do gesto de bondade. O olhar que ele lançava sobre Ana parecia ser mais do que apenas compaixão. Havia algo sombrio ali, talvez um reflexo de suas próprias cicatrizes. Clara, com a mão trêmula, se perguntava se estaria se metendo em um labirinto de desigualdades e mistérios. Eu posso ajudar? Daniel se ofereceu, mas a voz dele soou como uma armadilha, como um laço que poderia se apertar a qualquer momento. A dúvida crescendo. Clara lutava com seus próprios fantasmas e com a necessidade urgente de salvar a vida de Ana. Aceitar a ajuda desse homem poderia significar um risco maior do que o que já enfrentava. E a vida de sua filha estava literalmente em suas mãos. Enquanto guardava a tensão e a esperança em um duelo silencioso, o destino parecia se agitar em um ponto de virada. Seu coração pulsava rapidamente, entre a coragem de correr o risco ou se afastar de um passado marcado por sombras. O que viria a seguir? Clara precisava decidir, mas as respostas estavam tantas camadas abaixo da superfície que, por um momento, ela se sentiu perdida. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com ele. Algoritmo! E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara ainda estava paralisada quando Daniel segurou Ana em seus braços. A sala elegante parecia girar em torno dela,
como um carrossel de luxo enquanto a vida da filha pendia por um fio. Um momento e tudo poderia mudar. Por favor, leve ela para o hospital, implorou Clara, sua voz sufocada pela ansiedade. Mas antes que Daniel pudesse responder, uma mulher entrou pela porta. Seus olhos eram frios, mas o que apavorava Clara não era a aparência, mas a familiaridade. O rosto da mulher a atingiu como um soco. Era Raquel, sua antiga colega de trabalho. Alguém que Clara nunca esperaria ver ali. O coração dela acelerou, não só pela surpresa, mas pela memória que a mulher trazia à tona. Clara havia sido demitida semanas antes de Raquel, uma rival que sempre tentou se sobressair acima dela. Raquel correu até Daniel, sua expressão mudando instantaneamente. O que aconteceu? Perguntou. Sua voz autoritária dominava a cena. Ele explicou rapidamente a situação, mas Clara estava mais preocupada com o olhar que a mulher lançou a Ana. O olhar de reconhecimento, de compreensão que fez o estômago de Clara revirar. O que estava acontecendo ali? Clara, você precisa saber de algo. Raquel começou, mas Clara interrompeu, sua voz tremendo. Não é hora para isso. Minha filha precisa de ajuda. O desespero escorria de seus olhos enquanto ela pressionava suas mãos contra o peito. No fundo, Clara sentia que ali havia algo mais que um simples reencontro. Eu sei que você não vai acreditar, mas Ana, ela está muito conectada ao que está acontecendo. Você precisa entender. O tom de Raquel fez Clara gelar. Como assim conectada? O que ela queria dizer? Neste instante, a cena tomou um rumo ainda mais inesperado. O celular de Daniel, que estava em seu bolso, começou a tocar. Ele olhou para a tela e a expressão em seu rosto mudou. O sorriso que antes tinha se esvaiu e sua confiança desmoronou. É meu advogado. Eu preciso atender isso, disse. Mas antes que pudesse se afastar, Clara viu uma mensagem piscando na tela do celular. Não esqueça do que discutimos sobre Ana. O mundo de Clara desabou de maneira lenta, como um castelo de cartas. O que quer que estivesse por trás daquela mensagem não poderia ser bom. Daniel, o que é isso? Sua voz ecoou pela sala agora silenciosa. A urgência na sua pergunta fez com que todos a vissem com novos olhos. Daniel hesitou, encarando a mulher que estava na frente dele, a pequena Ana que descansava em seus braços, e então, como se um botão tivesse sido apertado, virou-se em direção a Raquel. Você não deveria ter dito nada, ele murmurou, e o medo que invadiu os olhos de Raquel fez Clara sentir um frio na espinha. As vozes de murmúrio começaram a se espalhar pela sala. As pessoas à sua volta trocavam olhares confusos, alguns até preocupados, enquanto Clara, em um estado de choque, tentava juntar as peças. O que estava acontecendo? Ninguém parecia disposto a dar uma explicação. A ligação que existia entre Daniel, Raquel e Ana estava começando a parecer muito mais complexa do que ela jamais imaginou. Clara olhou para Ana, seu pequeno rosto pálido, e sua mente fervilhava com perguntas. Que tipo de ajuda alguém que perdeu uma criança poderia dar? E por que Raquel estava ali? Aquela situação não parecia mais uma entrevista de emprego. Parecia um jogo de xadrez, onde as peças se moviam sem aviso. Daniel se virou, interrompendo seus pensamentos. Clara, eu não posso explicar tudo agora, mas, por favor, confie em mim. A angústia na voz dele era palpável. Mas Clara não sabia se podia confiar em mais ninguém. Sua filha estava em suas mãos e as sombras do passado ameaçavam engolir tudo. E ali, em meio a sussurros e olhares, Clara sentiu que algo estava prestes a desmoronar. A verdade não estava apenas prestes a ser revelada. Estava prestes a mudar tudo. E de repente ela percebeu. O perigo que cercava Ana era muito maior e mais profundo do que ela jamais poderia imaginar. Clara olhou para Daniel. Seu olhar era uma mistura de medo e expectativa. O que estava acontecendo? A tensão no ar era palpável, como se todo o escritório estivesse retido a respiração. Ela podia sentir o calor de Ana em seus braços. Aquele pequeno ser tão vulnerável. O medo a invadiu novamente. Mas Daniel parecia preparado para isso.
dominando a situação com uma calma quase inquietante. Confie em mim, ele repetiu, mas suas palavras não traziam conforto. Enquanto todos na sala aguardavam uma explicação, Claire notou o olhar ansioso de Raquel. Havia algo nas expressões deles que ela não conseguia decifrar. O silêncio ficou mais pesado, e o eco de um grito, uma sirene distante, parecia enfatizar o desespero na sala. Então, de repente, Daniel atendeu a ligação. A tensão estourou. Sim, tô com ela. Preciso saber. Afilhada? Mas como você sabe disso? As palavras dele dispararam como flechas, e o coração de Clara parou. Afilhada? Ele não podia estar falando de Ana. Raquel se aproximou, seu rosto pálido, os olhos arregalados. Daniel, não podemos deixar isso. Sair. Sua voz tremia, e Clara pode enxergar um mistério sombrio se desenrolando diante dela. Como você sabe sobre isso? Clara perguntou, sua voz tremendo enquanto a confusão a envolvia. Quem é você realmente? Daniel hesitou. Seu olhar atravessou a sala, como se estivesse pesando as consequências. Clara, isso é mais complicado do que parece, ele disse, mas a urgência em sua voz se misturava a um terror quase visível. Raquel, como se tivesse perdido toda a sua coragem, disse, Clara, você precisa escutar. Ana não é apenas uma criança doente. Ela está ligada a algo muito maior. Como assim ligada? O desespero fez Clara levitar entre lágrimas e raiva. Ela é minha filha. Que você quer dizer? A sala se tornara um palco de revelações obscuras. Clara podia sentir a pressão no peito, o nó na garganta se apertando. Era como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. O celular de Daniel vibrava, mas ele ignorou. Você não entende, Ana. Ela é a chave para muitos segredos. Eles estão atrás dela. O quê? O que ele estava dizendo? Quem está atrás dela? A pergunta escapou antes que ela pudesse pensar. Raquel, com um olhar de desespero, deu um passo à frente. Desculpe, Clara. Precisamos ser honestas. Ana, ela está em risco, e isso tem a ver com seu pai. Clara sentiu o mundo girar. Pai? Não podia ser. O que ela está ouvindo? E do que você está falando? A voz de Clara saiu como o sussurro. Meu pai morreu quando eu era pequena. Sim, mas o que você não sabe é que ele era parte de um negócio. Algo que vai além do que você imagina. Ele deixou algo para você, para Ana. E há pessoas que querem isso. A sala parecia desmoronar. Segredos de um passado enterrado surgiam. E o que Clara tinha como uma vida normal começou a se derreter como cera derretida. A conexão de sua filha com esses mistérios estava se revelando. E a cada instante, um fio de pânico se misturava à esperança. Eu não posso acreditar. Clara respirou. Seu coração batia forte. Mas eu tenho que proteger Ana. O que isso significa? O que elas querem dela? Eu não sei, mas temos que tirar ela. Daqui! Daniel exclamou, sua face agora marcada pela urgência. Clara olhou entre Daniel e Raquel, a incerteza girando em sua mente. Se isso fosse verdade, se Ana realmente estivesse em perigo, todas as escolhas que ela fizera até então poderiam não significar nada se elas não conseguissem escapar. Precisamos ir, agora, disse Raquel, puxando Clara em direção à saída. O tempo estava se esgotando, e enquanto eles se moviam, Clara sentia que a sombra de um novo tormento se aproximava. E no fundo de seu ser, uma pergunta ecoava. Quem seria realmente o vilão nesta história? Quando abriram a porta, o mundo exterior estava em caos. Polícias, sirenes e um veículo que parecia ter vindo diretamente de um filme de ação estavam estacionados. Os sinais eram claros. Já não era apenas uma luta por emprego, era uma batalha pela vida de Ana. E tudo o que Clara pensou foi o que vem a seguir. Clara sentiu a pressão aumentar enquanto Daniel e Raquel a puxavam para fora da sala. As sirenes ressoavam como um eco sombrio e seu coração pulsava com força. Cada passo que davam na direção da porta era uma corrida contra o tempo. Ana ainda estava em seus braços, frágil e pálida, e o mundo exterior parecia uma tempestade prestes a desabar. Por ali! Vamos! Raquel gritou, apontando para a escada de emergência.
Mas, antes que pudessem alcançar a porta, uma sombra surgiu do outro lado. Um homem alto e robusto, com uma expressão que deixava claro que tinha intenções nada boas, bloqueava a saída. Era um conhecido do passado de Daniel. O que você está fazendo aqui, Daniel? A voz do homem era baixa, mas cheia de autoridade. Clara parou, o coração aflito. Escapando de dívidas, talvez? Ou apenas tentando proteger a menina? Não é o que você pensa, Daniel respondeu, sua voz tensa. Clara não entendia, mas a conexão era clara. Eles estavam em um jogo maior do que imaginava. Saia do meu caminho, Robson, Daniel mandou, mas o tom de firmeza soava fraco. Agora não era apenas uma questão de emprego para Clara. Era uma batalha que envolvia sua filha e o instinto de mãe a impulsionou a agir. Você não vai machucar minha filha, Clara gritou, cada palavra saindo como um clamor desesperado. O olhar de Robson se fixou nela. Um sorriso fino cruzou seu rosto. Ele parecia se alimentar do medo. Ah, então é isso que isso tudo se resume? Papai Noel e uma missão heróica? Ele se virou para Daniel. Ela não sabe, não é? Sobre o que realmente está acontecendo aqui. Clara piscou, confusa. O que ele queria dizer? O que era esse segredo? O silêncio pesado se instalou, enquanto a tensão crescia. Clara, você não entende. Daniel tentou explicar, mas Robson interrompeu. O que você precisa entender, Clara, é que Ana não é só uma menina doente. Ela é o elo que Daniel tentou esconder de você. Ele está com medo do passado se repetir. E você está prestes a se tornar uma peça no jogo dele. Clara sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Como assim? Sua voz estava quase em um sussurro, a incredulidade tomando conta. O pânico a envolveu. Daniel nunca teve apenas a intenção de te ajudar. Ele precisa de você, precisa de Ana, porque o passado dele está pressionando novamente e ele fará qualquer coisa para escapar. Ouvindo as palavras de Robson, uma nova camada de medo tomou conta de Clara. Como assim escapando de algo? O que Daniel era todos esses anos de distrações, os negócios? Ana é a única coisa que pode salvá-lo. O olhar de Robson se fechou e a expressão em seu rosto tornou-se ainda mais sombria. E se não conseguir, todos pagarão o preço. Não pode ser verdade, Clara sussurrou, os olhos lacrimejando enquanto olhava para Daniel, tentando enxergar a verdade por trás da fachada. O que você realmente quer com Ana? O que está acontecendo com você? Isto é uma mentira, Daniel insistiu, mas o tremor na voz dele deixava claro que era uma batalha que ele não poderia vencer. Robson se aproximou e Clara sentiu o armário à sua volta se apertar. A verdade é a última coisa que você verá. Daniel se colocou no caminho de algo que jamais poderia controlar. E Ana, ela é a chave. Uma chave que você não faz ideia do que abre. Neste momento, tudo mudou. A sala ao redor pareceu se desvanecer e a verdadeira natureza de cada personagem estava começando a se revelar. A urgência de fugir se tornou ainda mais intensa, mas agora havia uma dúvida e um novo dilema. Por favor, não a machuque. Clara não sabia mais em quem confiar. O medo tomou conta de seu corpo e, ao mesmo tempo, uma esperança agonizante emergiu dentro dela. E bem na hora em que a tensão estava prestes a explodir, o telefone de Raquel tocou. Novamente, a função vibratória parecia estar ecoando nos sentimentos dentro dela. Um sinal claro de que a vida deles estava prestes a mudar para sempre. O que mais estava por vir? As palavras de Robson estavam se tornando uma verdade muito mais complexa do que poderia imaginar. E enquanto a sirene lamentava, a sala pulsava. O tempo estava se esgotando e a única pergunta clara agora era: quem era realmente o verdadeiro inimigo? Clara sentiu a pressão aumentar enquanto Daniel e Raquel a puxavam para fora da sala. As sirenes ressoavam como um eco sombrio e seu coração pulsava com força.
Cada passo que davam na direção da porta era uma corrida contra o tempo. Ana ainda estava em seus braços, frágil e pálida, e o mundo exterior parecia uma tempestade prestes a desabar. "Por ali, vamos!" Raquel gritou, apontando para a escada de emergência. Mas, antes que pudessem alcançar a saída, uma sombra surgiu do outro lado. Um homem alto e robusto, com uma expressão que deixava claro que tinha intenções nada boas, bloqueava a passagem. Era um conhecido do passado de Daniel. "O que você está fazendo aqui, Daniel?" A voz do homem era baixa, mas cheia de autoridade. Clara parou, o coração aflito. Escapando de dívidas, talvez? Ou apenas tentando proteger a menina? "Não é o que você pensa", Daniel respondeu, sua voz tensa. Clara não entendia, mas a conexão era clara. Eles estavam em um jogo maior do que imaginava. "Saia do meu caminho, Robson", Daniel mandou, mas o tom de firmeza soava fraco. Agora, não era apenas uma questão de emprego para Clara. Era uma batalha que envolvia sua filha. E o instinto de mãe a impulsionou a agir. "Você não vai machucar minha filha", Clara gritou, cada palavra saindo como um clamor desesperado. O olhar de Robson se fixou nela. Um sorriso fino cruzou seu rosto. Ele parecia se alimentar do medo. "Ah, então é isso que tudo se resume? Papai Noel em uma missão heróica?" Ele se virou para Daniel. "Ela não sabe, não é? Sobre o que realmente está acontecendo aqui." Clara piscou, confusa. O que ele queria dizer? O silêncio pesado se instalou enquanto a tensão crescia. "Clara, você não entende", Daniel tentou explicar, mas Robson interrompeu. "O que você precisa entender, Clara, é que Ana não é só uma menina doente. Ela é o elo que Daniel tentou esconder de você. Ele está com medo do passado se repetir. E você está prestes a se tornar uma peça no jogo dele." Clara sentiu o chão desmoronar sob seus pés. "Como assim?" Sua voz estava quase em um sussurro, a incredulidade tomando conta. O pânico a envolveu. "Daniel nunca teve apenas a intenção de te ajudar. Ele precisa de você, precisa de Ana, porque o passado dele está pressionando novamente. E ele fará qualquer coisa para escapar." Ouvindo as palavras de Robson, uma nova camada de medo tomou conta de Clara. Como assim escapando de algo? O que Daniel era? Todos esses anos de distrações, os negócios, Ana é a única coisa que pode salvá-lo. O olhar de Robson se fechou, e a expressão em seu rosto tornava-se ainda mais sombria. "E se não conseguir, todos pagarão o preço." "Não pode ser verdade." Clara sussurrou, os olhos lacrimejando enquanto olhava para Daniel, tentando enxergar a verdade por trás da fachada. "O que você realmente quer com Ana? O que está acontecendo com você?" "Isto é uma mentira", Daniel insistiu. Mas o tremor na voz dele deixava claro que era uma batalha que ele não poderia vencer. Robson se aproximou e Clara sentiu como se o chão em volta dela estivesse se apertando. "A verdade é a última coisa que você verá." Daniel se colocou no caminho de algo que jamais poderia controlar. E Ana, ela é a chave. Uma chave que você não faz ideia do que abre. Neste momento, tudo mudou. A sala parecia desvanecer diante dos olhos dela. E a verdadeira natureza de cada personagem estava começando a se revelar. A urgência de fugir se tornou ainda mais intensa, mas agora havia dúvida e um novo dilema. "Por favor, não a machuque." Clara não sabia mais em quem confiar. O medo tomou conta de seu corpo e, ao mesmo tempo, uma esperança agonizante emergiu dentro dela. E bem na hora em que a tensão estava prestes a explodir, o telefone de Raquel tocou. Um sinal claro, uma notificação que poderia mudar tudo. Raquel hesitou, a expressão dela se transformando num misto de medo e expectativa. "Raquel, atenda!" Clara gritou, a voz dela ecoando no meio da confusão. Mas antes que pudesse fazer algo, Raquel olhou para a tela do celular e a cor em seu rosto mudou drasticamente. Era uma mensagem de um número desconhecido. "Sabemos onde está Ana. É hora de escolher o lado."
O tempo pareceu congelar. O olhar de Raquel se encheu de terror, e Clara percebeu que estava em um jogo muito maior do que imaginava. Não, eram apenas as vidas dela e de Ana em risco, mas talvez o destino de muitos outros também estivesse em jogo. Você não pode deixá-la ir, Clara. Raquel gritou, voz dela agora desesperada. Não podemos confiar neles, não podemos! A sala, antes cheia de gritos e comandos, tornou-se um silêncio carregado, onde cada um estava pensando sobre o que fariam a seguir. O choque tomou conta de Clara. Tudo o que ela conhecia estava se desmoronando. Neste instante, a linha entre amigos e inimigos se tornava cada vez mais tênue. Clara, Daniel chamou. Sua expressão carregava um desespero genuíno. O que você vai fazer? Ela olhou para Ana em seus braços, o pequeno rosto pálido e indefeso, e sentiu que o mundo estava desmoronando. O que ela sabia era que tudo tinha mudado em um piscar de olhos. A luz no corredor piscou, instigando a escuridão ao redor, e de repente, os ecos de passos se aproximaram. Clara estava prestes a ser confrontada com a verdade que ninguém deveria conhecer. E ao entrar nessa nova camada de traição e descoberta, uma pergunta ressoou em sua mente. Quem realmente era Daniel? E qual era o seu papel neste quebra-cabeça mortal? Com o coração na garganta, Clara percebeu que o verdadeiro jogo estava apenas começando. Clara sentiu a pressão aumentar, enquanto Daniel e Raquel a puxavam para fora da sala. As sirenes ecoavam como fantasmas de um passado que ela não compreendia. E Ana, tão frágil em seus braços, parecia ser a única âncora em meio ao caos. A situação já não era apenas sobre um emprego ou uma ajuda. Era uma luta pela vida de sua filha. Por ali, vamos! Raquel gritou, indicando a saída. Mas antes que pudessem alcançar a porta, Robson bloqueou o caminho. A tensão era palpável. O olhar ameaçador dele fez com que Clara sentisse um nó na garganta. Daniel, você realmente acha que pode escapar? Isso não é um jogo, Robson disse, com a voz pesada de desprezo. O que você quer, Robson? A angústia de Daniel na voz dele era visível. Clara notou uma fraqueza que não tinha percebido antes. Havia algo que Daniel não tinha contado. Você sabe muito bem o que eu quero. E preciso dizer, Clara, você está prestes a descobrir que... Nada é o que parece, Robson respondeu, um sorriso maléfico dançando em seus lábios. O ambiente ao redor se tornava mais opressivo, e Clara sentiu seu coração disparar. O sangue em suas veias teimava de medo. Não toque na minha filha! Clara gritou, buscando coragem em meio ao desespero. Mas Robson apenas riu, um som frio e cruel. Ah, sua mãe corajosa! Mas você não sabe quem realmente está protegendo, não é? Ele se virou, apontando para Daniel. Você acha que ele está aqui como herói? Você não faz ideia do que ele teria feito para estiver perto de você e Ana. As palavras de Robson reverberavam na mente de Clara. O que ele queria dizer? O que estava escondido por trás daquela fachada de generosidade que... Daniel demonstrava? O pânico invadiu seu peito. E antes que ela pudesse processar tudo isso, Raquel pegou o celular e atendeu. Quem é? O tom dela estava cheio de urgência, mas Clara não conseguia prestar atenção. Tudo girava em torno da proteção de Ana. As chamadas e ruídos aumentavam. Robson começou a se aproximar. Se você quer saber a verdade, Clara, prepare-se. A conexão entre você, Daniel e Ana é mais profunda do que você imagina. Não, não pode ser. Clara murmurou, tentando manter a compostura. Robson parecia se alimentar do medo, e esse pensamento a aterrorizava. Ah, mas é, Clara. É hora de as cartas na mesa serem mostradas. Daniel não está aqui por acaso. Ele tem os mesmos interesses que eu. E mais do que. Isso, o que você não sabe é que Ana é a razão de tudo isso. Clara olhou para Ana. Seu coração disparava. O que Robson queria dizer? Quando Raquel falou, sua voz tremia. Daniel, não! Por favor, não faça isso. Eu não tenho escolha, Raquel, Daniel disse. A angústia na voz dele era clara. Se não fizer isso, estaremos todos perdidos. Fazendo o quê?
O medo fez a voz de Clara sair como um sussurro. Ela olhou para Daniel, buscando respostas em sua expressão. Mas em um instante, o tom da conversa mudou. Raquel, com o celular ainda na mão, desabou em lágrimas. É meu irmão. Ele está morto. Caiu em um silêncio atordoador. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Oh, que? Você está brincando? Não, não estou. Ele foi assassinado. Raquel chorou, a dor explodindo de seu peito. E é por causa de Ana. Eles estão atrás dela. Clara, ele sabia de alguma coisa. E agora? Agora viemos aqui esperando me ajudar a protegê-la. Mas era um plano. Era tudo um plano. As revelações cúmplices cortaram como facadas. Clara olhou para Daniel, confusa. Ele a conhecia? Ele sabia sobre o irmão de Raquel? O que ele não havia contado? A vida dela, a vida de Ana, agora estavam entrelaçadas em um mistério mortal. Robson riu. A satisfação em seu riso era nauseante. Então, você vê, Clara, nada é o que parece. E agora, a escolha é sua. Se juntar a nós ou lutar contra aquilo que você não compreende. E ali, no auge da revelação, enquanto os ecos da verdade ressoavam, Clara percebeu que a batalha estava apenas começando. A verdade antes oculta agora se lançava à superfície como uma onda devastadora. Quem a protegeria quando a própria vida dela parecia uma armadilha? Por que confiar em quem parecia ser amigo, mas na verdade só queria usar Ana? Clara estava presa entre o que sabia, o que sentia e o que tinha que fazer. E antes que pudesse pensar em uma saída, a porta da sala se abriu com estrondo. Uma silhueta familiar apareceu. E Clara teve certeza de que tudo poderia ficar ainda mais fora de controle. O que aquela presença significava? E que outras verdades seriam reveladas? Clara sentiu a pressão aumentar. Enquanto Daniel e Raquel a puxavam para fora da sala, as sirenes ecoavam como fantasmas de um passado que ela não compreendia. E Ana, tão frágil em seus braços, parecia ser a única âncora em meio ao caos. A situação já não era apenas sobre o emprego ou uma ajuda. Era uma luta pela vida de sua filha. Por ali, vamos! Raquel gritou, indicando a saída. Mas antes que pudessem alcançar a porta, Robson bloqueou o caminho. A tensão era palpável. O olhar ameaçador dele fez com que Clara sentisse um nó na garganta. Daniel, você realmente acha que pode escapar? Isso não é um jogo, Robson disse, com a voz pesada de desprezo. O que você quer, Robson? A angústia de Daniel na voz dele era visível. Clara notou uma fraqueza que não tinha percebido antes. Havia algo que Daniel não tinha contado. Você sabe muito bem o que eu quero. E preciso dizer, Clara, você está prestes a descobrir que nada é o que parece. Robson respondeu, um sorriso maléfico dançando em seus lábios. O ambiente ao redor se tornava mais opressivo, e Clara sentiu seu coração disparar. O sangue em suas veias teimava de medo. Não toque na minha filha, Clara gritou, buscando coragem em meio ao desespero. Mas Robson apenas riu, um som frio e cruel. Ah, sua mãe corajosa, mas você não sabe quem realmente está protegendo, não é? Ele se virou para Daniel. Você não sabe sobre os segredos dele, sobre o que ele fez. Clara piscou, confusa. O que ele queria dizer? O silêncio pesado se instalou enquanto a tensão crescia. Clara, você não entende. Daniel tentou explicar, mas Robson interrompeu. Daniel está aqui por uma razão, e a menos que você escute, a vida da sua filha pode estar em jogo. As palavras de Robson reverberaram na mente de Clara. O que ele queria dizer? O que estava escondido por trás daquela fachada de generosidade que Daniel demonstrava? O pânico invadiu seu peito. E antes que ela pudesse processar tudo isso, Raquel pegou o celular e atendeu. Quem é? O tom dela estava cheio de urgência, mas Clara não conseguia prestar atenção. Tudo girava em torno da propensão de Ana. As coisas mudaram, Raquel. A voz do outro lado era distorcida, mas clara. Conseguiu perceber que era de alguém que ela conhecia. O jogo ficou mais complicado. Quem é você? O que aconteceu com meu irmão?
Raquel estava assustada e Clara sentiu que o ar ao seu redor se tornava mais pesado. Estamos em sérios apuros. E sua amiga Clara, ela sabe mais do que imagina. As palavras foram como um tapa no rosto de Clara. O que estavam dizendo? O que Clara sabia? Raquel olhou para Clara e a expressão de confusão e medo se intensificou. Clara, você precisa saber de algo. Robson se aproximou. Sua sombra cobria a luz do corredor. Para de enrolar, Raquel. Devemos agir rápido. Não há tempo para revelações. O coração de Clara batia tão forte que parecia que iria saltar do peito. Ela olhou para Daniel. Seu olhar implorava por respostas. O que ele estava escondendo? Então, ela ouviu uma frase que congelou seu sangue. O homem do outro lado da linha disse: Ana é a chave para algo que Daniel nunca quis que você soubesse. Para algo que pode me dar tudo. Caiu a ficha. O que isso queria dizer? Clara olhou para Ana e a queda dela para a verdade começou a se desdobrar como um filme depressivo em sua mente. A chave para o quê? Daniel, me diga. O que está acontecendo? A despensa onde suas esperanças se guardavam começou a se esvaziar. Então, como um relâmpago nas mãos de um deus zangado, uma sombra se moveu à sua esquerda. Era alguém que Clara nunca esperaria ver. A própria mãe de Daniel. A mulher entrou na sala com um olhar sombrio, como um vazio profundo que engoliria a luz. O choque foi palpável. Uma onda de confusão desceu sobre todos ali. Daniel, você não deveria estar aqui. Eles sabem. Não tem como voltar atrás. Sua mãe disse, a voz trêmula. A sala ficou paralisada como foto antiga em um álbum que nunca deveria ser aberto. Ela virou-se para Clara, olhos cheios de medo e um vazio que falava de traição. Clara, eu sou quem você deve temer. Você não sabia, mas sua vida e a de Ana estão entrelaçadas em algo que diz respeito à nossa família, a algo que se perdeu no tempo. Clara mal ousou respirar. O quê? Que você está dizendo? Há segredos que mudam tudo, sussurrou a mulher, interrompendo. E com isso, ficamos todos estagnados naquela sala, com corações acelerados e a mente fervilhando com perguntas. A verdade estava se aglomerando em barreiras que Clara mal poderia romper. O que aquela mulher sabia e quão fundo eram os segredos que escondia? E antes que qualquer um pudesse responder, o peso da revelação pairou no ar. O verdadeiro jogo tinha começado. Clara sentiu que o mundo estava desmoronando ao ouvir a mãe de Daniel. O que ela disse era como um trovão em um dia ensolarado, e as palavras dela ecoavam na cabeça de Clara. Sua vida e a de Ana estão entrelaçadas em algo que diz respeito à nossa família, algo que se perdeu no tempo. O ar parecia ter evaporado e sentiu seu coração acelerar. O que ela queria dizer com isso? Você está mentindo, Clara gritou, a raiva e o medo se misturando. Se há algo que você tem que dizer, diga agora. Daniel pareceu paralisado. A expressão dele era uma mistura de horror e desespero. Raquel observava com olhos arregalados, como se tentasse entender toda a extensão daquela revelação. Clara, escute sua mãe. Daniel finalmente murmurou, como que tentando tirar uma pedra do caminho, mas o impacto daquelas palavras ainda reverberava. Me escute. Como posso confiar em você agora? Clara sentia-se traída. Ana estava chorando em seus braços e o desespero dela começou a invadi-la como um veneno. Apenas me diga a verdade. Há muito tempo, sua família se envolveu em algo que não era apenas uma questão de negócios. A mãe de Daniel disse, olhar sombrio. Um segredo que envolvia muito mais do que riqueza. Algo que envolve a vida de Ana. Clara não sabia se isso fazia sentido. Algo dentro dela queria acreditar que aquilo era uma farsa, uma maneira de atacá-la em um momento de fraqueza. Mas ela podia sentir a verdade se desenrolando, como uma fita de um presente amaldiçoado. Você nunca me contou sobre sua família. Daniel, o que há de tão especial em mim e na Ana? O coração de Clara disparava enquanto deixava escapar cada palavra. Ela olhou para a mãe de Daniel, o ódio a queimando em seu olhar.
O que exatamente vocês esconderam? A carga emocional explodiu quando Robson, até então silencioso, decidiu intervir. A verdade é que, se você não se unir a nós, Clara, a vida de Ana estará em perigo. Seu tom era como uma lâmina afiada. Porque pessoas poderosas querem o que está dentro dela. Foi você quem fez isso. Clara riu nervosamente, não sabendo mais em quem confiar. Vocês todos estão juntos nisso, não estão? Prometendo ajuda, mas escondendo segredos podres. E logo, algo inesperado aconteceu. O estrondo ensurdecedor atingiu a porta, como se uma bomba tivesse explodido, arremessando todos para o chão. Clara defendeu Ana com seu corpo, sua mente em pânico. A poeira se espalhou e o alvoroço tomou conta da sala. Quando a poeira começou a baixar, Clara virou a cabeça para encontrar uma figura emergindo do tumulto. Era um agente da polícia, armada e com um olhar determinado. Todo mundo no chão. Agora! Aquilo a pegou de surpresa. A polícia estava ali? Mas por quê? Havia um fio de esperança misturado ao caos, como um raio de sol em meio à tempestade. Clara tinha que aproveitar a chance. Mas enquanto Daniel e Raquel abaixavam a cabeça, Robson se endireitou e olhou para o oficial. Vocês não têm noção do que estão se metendo, ele disse, sua confiança não abalada. Isso é maior do que qualquer um de vocês imagina. Calem-se e se rendam, o policial gritou. Mas, no fundo, Clara sentia que Robson sabia mais do que estava revelando. E isso aumentou seu pânico. Robson então sorriu. Um sorriso que não prometia nada de bom. Você realmente acha que a polícia pode salvar vocês? Isso vai além deles. Ele entregou um dispositivo que Clara não reconhecia, mas que parecia muito importante. De repente, a mãe de Daniel gritou: Não! O que você está fazendo, Robson? A tensão explodiu e Clara percebeu que algo grande estava prestes a acontecer. A palavra bomba ecoou na sua cabeça. E ela não sabia se estava prestes a perder tudo ou finalmente ganhar controle sobre sua vida. No que você está pensando? Daniel perguntou, pânico na voz dele. Eu estou encerrando isso agora, Robson respondeu, e Clara teve certeza de que em um instante ele estava prestes a mudar tudo de uma vez. O que iria acontecer? E para que lado você? Ficará, Clara. A voz da mãe de Daniel era quase um sussurro, mas agora o tempo estava se esgotando. Ela se sentia perdida em um mar de dúvidas. Seria aquele o final? O que mais estava por trás desse mistério? A fumaça do que ainda estava por vir envolvia a sala, e Clara sabia que a escolha que faria nesse momento poderia muito bem definir o destino de todos, especialmente o de Ana. Clara sentiu seu coração disparar enquanto a tensão se acumulava na sala. Robson, agora com uma confiança ameaçadora, parecia estar controlando tudo. A polícia estava ali, mas a situação parecia ainda mais complexa. O agente se aproximou, mas a mãe de Daniel deu um passo à frente, seus olhos ardendo com um misto de determinação e medo. Você não pode fazer isso, Robson. Não assim. A voz dela tremia, mas havia uma urgência que Clara não conseguia ignorar. De repente, tudo ficou insuportavelmente calmo. As sirenes, os gritos, tudo parecia distante, como se o tempo houvesse desacelerado. Se você quiser ajudar Daniel e Clara, agora é o momento. Robson desafiou, seu olhar fixo na mãe de Daniel. O que estava acontecendo? A atmosfera estava carregada de segredos, e Clara sentiu uma sombra obscurecendo cada palavra que eram ditas. É hora de você se decidir de vez, Clara, Robson disse, se virando para ela com um sorriso que congelou seu sangue. Você vai ficar com o pai da sua filha ou vai se juntar a mim? Sua vida pode mudar radicalmente hoje. E sua filha também. Clara não entendia. A cada instante, sua mente girava, tentando compreender o que estava acontecendo. Ana chorava em seus braços, sua fragilidade acentuando a pressão. Mas então, um som ensurdecedor cortou o ar. Um tiro. O corpo de Robson foi arremessado para o lado, e em meio ao caos,
Clara ficou paralisada. Na porta, um novo personagem havia surgido. Um homem misterioso, vestido de forma casual, mas com um olhar que dessensibilizava a atenção. Ele apontou sua arma para Robson, já caído no chão. "Saia do caminho, polícia!" O homem gritou, mas a voz dele não soava como a de um agente da lei. Era um comando. "Quem é você?" Daniel gritou, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. A tensão e o medo em Clara cresceram ainda mais quando ela viu o estranho se aproximar. "Não se preocupe, Clara. Eu vim ajudar. Você tem que sair daqui." Ele olhou para Ana e fez um gesto, como se quisesse agarrar a menina. "Me dê ela." "Não," Clara pulsou, sua proteção materna ativada em um instante. "Você não vai tocar na minha filha." É claro, ela não sabia quem ele era de verdade, mas a realidade a atingiu e um novo ângulo da situação começava a se formar na mente dela. Ele não era um inimigo ou era? Então a mãe de Daniel deu um passo à frente, seu rosto pálido e cheio de horror. "Você não pode ser." A voz dela havia desaparecido, o olhar encarando o homem aterrorizado. "Está em perigo." "Você se lembrou, não? O que aconteceu no passado?" O homem falou com gravidade, como se seu discurso fosse uma maldição. Clara estava confusa. O que era esse passado? O que aquela mulher sabia que os outros não sabiam? Robson ofereceu uma solução, mas ele não contou tudo. O que há sobre Ana? Se ela souber, pode acabar com todos nós. A dor da revelação explodiu em Clara. O que é essa conexão? Sua voz saiu entrecortada, e tudo ao seu redor parecia uma tempestade. "Calma," o estranho pediu, mas Clara já não conseguia mais controlar as suas emoções. "Ana é parte de algo muito maior que nós todos. Melhor do que você imagina." E antes que Clara pudesse processar tudo, o olhar do homem cruzou com o dela e ela viu ali uma sombra de familiaridade. Era como se seu cérebro tentasse encaixar as peças, mas isso só deixou mais agitada. A verdade estava a poucos passos, mas ela não podia alcançar. A sala estava agora um caos e ela precisava descobrir. Mas o que restava dela? E então, enquanto todos pareciam paralisados pela tensão e confusão, a contagem de Robson começou a ecoar pela mente de Clara. Precisa decidir. Trabalho, hacker, traição. As peças estavam se encaixando, de forma bolorosa. "O que você quer de mim?" Clara finalmente perguntou, a vulnerabilidade quase tomando conta. "A verdade, Clara. O que você faz agora não muda o que você é. É hora de escolher qual lado você vai querer estar de verdade. Afinal, sua vida estava prestes a mudar novamente. Mas para que lado?" Ela olhou para Daniel, tentando pesá-lo em seu coração. E nesse momento, ela se deu conta de que tudo o que conhecia poderia, talvez, estar prestes a ser revelado de uma maneira que mudaria tudo. Ana, sua proteção, seu amor e seu futuro. Tudo poderia ser uma mentira. Clara estava paralisada, seu coração pulsando com força enquanto a realidade se desdobrava diante dela. A figura misteriosa se aproximava e a adrenalina pulsava em suas veias. "O que você quer de mim?" ela questionou, a voz trêmula. O homem sorriu, porém seu olhar era penetrante e intenso. "Eu estou aqui para ajudar, mas a escolha é sua, Clara. Ana precisa de proteção, e você também." A tensão na sala era palpável. Daniel, Raquel e até mesmo a mãe dele estavam em um impasse, as emoções à flor da pele. As sirenes da polícia ecoavam ao fundo, mas Clara se sentia em um labirinto. A verdade estava tão próxima, mas parecia cada vez mais distante. "Você está falando como se soubesse de algo que nós não sabemos." A voz de Clara subia como um grito desesperado. "Sim," ele respondeu, "e o tempo está se esgotando. Robson não é seu aliado. Deixe-me levar você e Ana para um lugar seguro." A decisão pairava no ar, como um peso no coração dela. Clara olhou para a mãe de Daniel, que parecia sofrer. "Essa conexão, o que você sabe sobre Ana?" A voz dela era uma mistura de determinação e medo. "Clara, não confie nele!" Robson gritou, ainda deitado no chão,
seu tom ultrajante reverberando. Ele é um traidor. Mas naquele momento, Clara percebeu que a verdade estava além de uma simples escolha entre amigos e inimigos. A vida de sua filha estava em jogo, e todas aquelas peças se moviam em um tabuleiro complicado. Não vou deixar minha filha com você. Clara disparou para Robson, sua determinação canalizada. Ela se virou para o homem misterioso. Me diga o que precisamos fazer. Antes que a resposta pudesse chegar, outro estrondo se ouviu do lado de fora. Os gritos e a pressa aumentaram. Um novo grupo policial estava se aproximando, e a situação se tornava ainda mais tensa. Precisamos ir agora! Gritou Raquel, puxando Clara para o lado. Com um último olhar para Daniel, ela tomou a decisão. Vem, Ana! E partiu em direção à nova saída, seguindo o homem. Enquanto corriam pela saída de emergência, Clara sentia adrenalina. Cada passo era uma libertação, uma nova chance. Mesmo com o medo em seu coração, a angústia foi substituída pela esperança ao ver a luz do dia. O homem a levou até um carro que estava esperando. Entrem, rápido! Com Ana ainda em seus braços. Clara se acomodou no banco de trás, o peso da decisão começando a lhe atingir. Você fez a escolha certa, ele disse antes de acelerar. Agora vamos te proteger. Clara olhou pela janela, sentindo o sol aquecer seu rosto, enquanto a cidade se afastava. Seu coração batia rapidamente, mas o futuro parecia ainda mais incerto. O que aconteceria a seguir? O que seriam para ela todos aqueles segredos? Clara, disse a mãe de Daniel, agora ao seu lado no carro. Sinto muito por tudo. Não faz ideia do que eu passei, o que Daniel é. Mas você sempre pode contar comigo. Mas a dúvida ainda estourava na mente de Clara. E quanto a Ana? O que realmente está por trás disso? O que Daniel escondeu? A mãe de Daniel olhou para Ana, o brilho nos olhos dela quase acusador. A gente precisará descobrir isso junto. Apenas tenha cuidado, Clara. E naquele momento, no fundo, Clara sabia que a vida nunca mais seria a mesma. O mistério, as verdades ocultas e a ligação com seu passado estavam apenas começando a se desenrolar. E agora, o futuro era uma incógnita. Que tipo de mundo esperando por ela? O que realmente a aguardava nessa nova jornada? O que parecia um novo começo, talvez fosse só o início de uma tempestade. Agora, caro leitor, é hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar nosso trabalho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final chocante. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. Acesse, participe e faça parte dessa jornada.